Esse tipo de questão ilustra bem aqui o universo da IBFC, da banca IBFC, quando se fala em matemática, né? Então, vai ter dois tipos de candidatos que vão fazer essa questão. O primeiro perfil, que vai utilizar equações, vai ter uma chance maior de errar, vai ter uma chance maior de perder tempo, enquanto que o perfil 2 vai ter uma sacada, onde ele vai utilizar apenas uma operação para resolver a questão. Então, fica até o final que eu vou mostrar a segunda sacada aqui, que é a que você precisa utilizar nesse tipo de questão. A banca IBFC ela pensa justamente no que a maioria dos candidatos vai utilizar para resolver a questão. E ela sabe que a maioria vai utilizar a equação. Saber a equação é importante, é por isso que eu vou utilizar também a equação aqui para resolver a questão, mas fica até o final para você ver aí como é que a gente resolve a questão utilizando uma única operação. Então vamos lá, a questão diz o seguinte: Antônio gastou 50% de 2 quintos, então 50% de 2 quintos do valor que possuía. E ainda sobraram aqui para ele R$ 160. Nessas circunstâncias, o valor gasto por Antônio foi... Eu vou pedir, claro, que você pause o vídeo, tente resolver a questão da sua maneira e só depois veja a nossa solução. Já que a gente vai utilizar a equação nessa primeira forma, então aqui é a primeira forma de resolver, eu vou colocar aqui o valor que o Antônio possuía, eu vou chamar de x, já que na questão não diz o valor que ele possuía. E o valor que ele gastou, eu vou colocar assim, gastou, vamos ler aqui a questão de novo, 50%, então ele gastou 50%. O DI na matemática, a gente já criou aqui uma playlist, já está uma playlist até considerável da IBFC, cuja primeira questão eu já falei desse DI na matemática, significa vezes aqui. Então eu posso substituir por vezes, 2 quintos é 2 sobre 5, aqui o do na matemática também pode ser substituído por vezes. Então, ficou 2 quintos do valor que possuía. Já que a gente botou que o valor que possuía é x, então vai ficar vezes de novo, aqui vai ficar o x. Então, esse aqui foi o valor que ele gastou, 50% vezes 2 sobre 5 vezes x. Claro que eu vou aqui simplificar essa conta para ficar melhor para a gente. 50% é 50 sobre 100 vezes 2 sobre 5 vezes o x. Observa só lá em cima da nossa conta que 50 vezes 2, isso dá 100. E se eu posso simplificar 100 com 100 de baixo, aqui em cima vai ficar 1 e aqui embaixo vai ficar esse 5 aqui. Então, o valor que ele gastou, eu posso simplesmente colocar aqui que ele gastou 1 sobre 5 de x. Então, ao invés de escrever toda essa expressão aqui, 50% de 2 quintos, eu posso basicamente escrever 1 sobre 5 vezes x. Esse foi o valor que ele gastou. E como é que a gente vai montar a nossa equação? Vou fazer assim. O valor que ele gastou, se eu pegar o valor que ele gastou mais o valor que sobrou, o que é que vai me dar? Bom, se eu pegar o valor que ele gastou mais o valor que sobrou, isso vai dar o valor que ele possuía antes de gastar. Só substituir aqui, então. O valor que ele gastou, a gente achou a expressão. É 1 sobre 5 de x. Então, vai ficar 1 sobre 5 vezes x. Mais o valor que sobrou, ele diz na questão, R$ 160. R$ 160. Isso é igual ao valor que ele possuía, que eu chamei de x. Então, aqui vai ficar x. Para a gente resolver uma equação desse tipo, onde tem aqui uma fração, a gente precisa eliminar esse 5 aqui, esse denominador chato aqui, para a gente trabalhar com a equação sem fração. E para isso eu vou utilizar uma artimanha. Eu vou multiplicar todo mundo que está aqui nessa nossa equação por 5. Por quê? O meu objetivo é eliminar esse 5 aqui. Se tivesse um 3, eu multiplicaria por 3. Se tivesse um 7 aqui, eu multiplicaria por 7. Já que meu denominador é 5, eu vou multiplicar por 5. E observa só o que acontece. Se eu multiplicar 5 por 1 sobre 5... fica assim, 5 vezes 1 dá 5, dividido por 5 dá 1, então vai ficar 1 vezes o x, então essa conta aqui vai dar o próprio x. Eliminamos então a nossa fração. Temos que multiplicar pelo restante, 5 vezes 160 dá 800, isso é igual a 5 vezes x, isso dá também 5x. E aí, ao invés de escrever a equação dessa maneira, eu vou inverter aqui os papéis, eu vou colocar o 5x aqui na frente, igual a x mais 800. Por quê? Porque se x mais 800 é igual a 5x, 5x é igual a x mais 800. Eu só mudei aqui a posição, isso eu posso fazer. Então, eu vou fazer o seguinte, vou passar esse x que está aqui para o outro lado, ele vai vir subtraindo, já que ele está somando. Então, vai ficar 5x
menos x igual a 800. Quanto é que dá 5x menos x? Ora, isso dá exatamente 4x igual a 800. E agora, basta a gente pegar o 4 que está multiplicando a nossa incógnita, passar dividindo, vai ficar x igual a 800 dividido por 4. Se fosse 8 dividido por 4, daria 2. Mas como eu tenho dois zeros aqui, eu vou ter então que o x é igual a 200. E olha o lado psicológico aqui. Por isso que a IBFC pensou em você que utilizou a equação. Se você olhar, reparar aqui, no item A, tem ali a resposta igual a 200. Olha só que interessante, né? Como dá vontade de marcar um item como esse? Porque a gente chegou x igual a 200. Aí lá nas opções tem 200. Dá muita vontade de marcar, mas você tem que pausar aqui o seu pensamento e olhar o que é que o enunciado está pedindo. Ele está pedindo, nessas circunstâncias, o valor gasto. E a gente viu que a expressão que expressa aí, então, o nosso valor gasto é essa daqui, ó. É 1 sobre 5 de x. O x que a gente encontrou aqui nada mais é do que o valor que ele possuía. Ele não quer saber o valor que ele possuía, então não pode ser o item A. Então, eu vou calcular aqui o valor que ele gastou, que foi 1 sobre 5 vezes o x, que é 200. Portanto, 200 vezes 1 dá 200 dividido por 5, isso vai dar 40. Agora sim, o valor que ele gastou foi R$40, que é o nosso item E. Então, você reparou nessa questão aqui, que eu tive que utilizar a equação, quanta conta eu tive que fazer aqui para chegar no 40. Inclusive, tinha ali uma pedra no sapato que fazia com que eu tivesse aquela vontade de marcar ainda um item errado. Então, é isso que a IBFC gosta de trabalhar com você. Então, vou mostrar agora uma outra maneira, utilizando apenas uma única operação, que é a divisão. Então, eu vou apagar aqui e já já a gente volta. Agora, a maneira que a gente vai utilizar para resolver esse tipo de questão vai ser usar uma ideia geométrica aqui. Eu vou representar o valor que ele possuía com uma barra dividida em 5 partes. E eu vou mostrar por que eu vou fazer isso. Observe então que a gente desenhou aqui a nossa barra dividida em 5 partes iguais para representar o valor que ele possuía. Por que eu botei em 5 partes iguais? Porque aqui ele bota uma fração que a gente pode substituir por 2 sobre 5. E esse 5 aqui, esse 2 sobre 5, eu posso representar nessa parte aqui que eu desenhei, como sendo essas duas primeiras partes aqui. Essas duas primeiras partes pintadas, imagine que tivesse pintado aqui, seria a representação de 2 sobre 5. Só que ele falou que Antônio gastou 50% de 2 sobre 5. 50% nada mais é do que a metade de alguma coisa, né? 50% de 100 seria 50, 50% de 2 seria 1. Então, o que seria 50% de duas partezinhas pintadas? Seria apenas uma parte pintada. Seria a metade de 2. A metade de 2 é 1. Então, esse valor aqui que eu acabei de pintar vai ser o que ele gastou. Então, o Antônio gastou aqui apenas uma parte de 5. Você lembra que na hora que a gente fez lá aquela álgebra todinha, a gente chegou no 1 sobre 5 vezes o x. Então, é a mesma ideia aqui. Aqui eu tenho apenas uma parte pintada de 5. O que é que vai me sobrar aqui? Vai me sobrar essas 4 partezinhas aqui. Isso foi o que me sobrou. Só que na questão ele disse quanto sobrou. Sobrou R$160. Então, posso colocar aqui, ó, R$160 representa essas 4 partes que são iguais aqui. Como é que a gente faz para calcular, então, quanto é que vale uma partezinha dessa daqui? Basta pegar, então, os nossos R$160 e dividir por 4. Se fosse 16 dividido por 4, daria 4. Mas como tem esse zero aqui, fica 40. Então, quer dizer que cada partezinha dessa aqui representa R$40. Então, aqui é 40 também. Essa parte aqui é 40. Essa parte aqui é 40. Só que ele só quer saber na questão qual foi o valor que ele gastou. Que foi essa que eu pintei de vermelho, ou seja, 40. O item correto da nossa questão aqui, confirmando o que a gente acabou de fazer, é o nosso item E. Então, pessoal, você utilizou a equação ou você utilizou aqui essa ideia geométrica? Claro que eu não vou sempre utilizar a ideia geométrica nesse tipo de questão. Eu só utilizo a ideia geométrica quando a fração for uma fração, um denominador pequenininho ali, ó, 2 sobre 5, aí fácil de utilizar. Agora, se fosse 3 sobre 100, não vale a pena você desenhar aqui uma barra e dividir em 100 partes, né? Então, quando for uma fração pequena, tente visualizar se não dá para fazer de forma geométrica. Eu só utilizei uma divisão para resolver a questão. Então, se você gostou do vídeo aqui, então clique em gostei, se inscreve no nosso canal. Não deixe de me seguir lá no meu Instagram, que é @potmamatemática. A gente se vê na próxima, então. Valeu!